E hoje a gente está com um convidado aqui muito bom, o Chinali, meu querido amigo que tive a honra de trabalhar e conhecer, né? Um fenômeno do rock aí dos anos 80 e portuguesa desde pequenininho, né, China? Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que está vendo o programa. Prazer estar aqui com vocês. Falar não para o Luciano é impossível. Ele quase nunca me falou não, né? Então não dá para falar não. Prazer estar aqui com vocês. Lusitano, desde o primeiro jogo meu, por incrível que pareça, o primeiro jogo que eu fui da Portuguesa, a Portuguesa dividiu o título. Vou entregar minha idade aqui, hein, cara. Foi em 1973, aquele caso que a Portuguesa dividiu. Só com a Portuguesa acontece essas coisas, meu Deus do céu. Morumbi. No Morumbi, em 1973, não deixaram o Pelé bater o pênalti, aí colocaram a Portuguesa dentro do ônibus, o técnico era o Otto Glória, colocou a Portuguesa no campo. Quando o Armando Marques manda a Portuguesa voltar para eles baterem o último pênalti, a Portuguesa já estava na marginal, chegando lá na Portuguesa já, inclusive. E aí dividiram o título. Só com a gente que eu ia fazer essa pergunta sobre isso, né? 1973 foi o ano que eu nasci. Realmente, no meu planeta, eu até sou um pouco bonito aqui, não sou tanto nesse planeta que nós estamos aqui, mas é uma história muito engraçada, né? A gente comentava, China, obrigado por você estar conosco. Prazer. Então, e a gente comentava até no outro programa sobre esses papos, essas coisas que aconteciam antigamente, né? Acontecia de tudo antigamente, né? Não, antigamente, com a Portuguesa era todo ano quase, cara. Os caras roubavam demais. Não é, eu sou um cara muito... Por exemplo, a Portuguesa hoje tá uma merda, cara. Uma merda. Dá vergonha. Eu até me afastei um pouco da Portuguesa. Hoje eu vou mais para ver a molecada da torcida, que é... A Portuguesa só existe por causa que existe uma molecada fantástica e é uma torcida que chama Leões da Fabulosa, que é uma molecada que renovou, entendeu? Mas a Portuguesa, dos anos 60, 50 até os anos 90, ela era roubada sem parar, cara. É absurdo. Absurdo. Tem vários casos. O caso do Castrilli, né? Com o Corinthians, né? Foi um absurdo. São vários, cara. Ô, China, aproveitando que você falou sobre isso, e aí vamos falar um pouquinho do Tapetense em 2013, né? O Fluminense que fudeu com a Portuguesa, essa é a verdade. É um time do Rio de Janeiro que sempre foi beneficiado, né? E aí, ali acho que foi o tiro de misericórdia na Portuguesa. Para quem não conhece, esse podcast ele é assistido, nós estamos no Paraná, mas é assistido no Brasil inteiro e também no exterior. Para quem não conhece, a Portuguesa de Desportos é o segundo time de todo torcedor de São Paulo. Eu estava falando com os meus amigos aqui do Paraná e eles não sabiam desse detalhe, né? Portuguesa, e aí eu lembro daquela campanha de 1996 contra o Grêmio, né? A final foi 96, né? 96. Timaço da Portuguesa, que foi assim, eu como palmeirense, eu senti a perda do título da Portuguesa ali em 96, no fim do jogo com aquele gol do Ailton, né? Gol do Paulo Nunes no começo e no final do jogo gol do Ailton. Cara, até hoje eu falo, puta merda, não pode perder um título daquele, né? Na verdade, a Portuguesa no Morumbi era para ter feito o resultado de 5-6-0, que a Portuguesa massacrou o Grêmio aqui. E lá em Porto Alegre, nós fomos covardes. O Candinho, que nunca ganhou nada na vida, ele tinha um baita time, tanto que o Alex Alves, aquele que morreu, ele brigou, porque ele pedia para o time vir para frente, e ele recuou demais o time e o castigo veio, né? A Portuguesa tinha muito mais time, já era para ter ganhado no primeiro jogo, e no segundo foi um castigo, porque ficou segurando com o time para ganhar, com o Rodrigo, com o Galo. A Portuguesa jogando bola demais. Zé Roberto comendo a bola, gente. Zé Roberto, que depois foi para o Palmeiras, né? A Portuguesa tinha um time impressionante. E o Brasil inteiro torcendo para a Portuguesa, né, cara? Inclusive, até a torcida do Internacional ficou muito amiga da gente, a torcida Fico, né? E foi impressionante. Tinha 6 mil torcedores da Portuguesa em Porto Alegre, cara. Foi maravilhoso. O que o Brasil e o que a Portuguesa mostrou para o Brasil, né, cara? Foi bem bacana. Porque não é só porque é um time menor que disputou, e sim porque o time da Portuguesa era muito bom. Rodrigo Fabre, né, que estava jogando muita bola, o próprio Galo, que fez um gol de falta, né?
Sim, o Galo... O Alex Alves, que veio a falecer depois, ele jogou no Palmeiras também, um baiano que jogava muita bola. Zé Roberto. O Candinho mandou Zé Roberto comendo a bola, cara. Jogando bola demais. Capitão, né, cara? Pelo amor de Deus. Time fantástico, o time, cara. A Portuguesa, na verdade, O Gustavo não lembra, cara. E aí, Gustavo? Oi? Você lembra desse jogo aí? Sim, com toda certeza que sim. A Portuguesa, mas vale a pena você assistir o jogo, cara, porque você acha no YouTube, foi um jogo emocionante, cara, baita jogo mesmo. E o Brasil torcendo para a Portuguesa contra o Grêmio. O Brasil, o que vendeu de camisa da Portuguesa pelo Brasil inteiro, uma coisa de louco. Inclusive a torcida do Corinthians, tá? Ô, Luciano, eu vou te contar um fato aqui, foram 10 ônibus cedidos por nós levamos 100 ônibus para Porto Alegre. 10 ônibus eram dos Gaviões da Fiel, inclusive um ficou preso porque os caras estavam assaltando lá. É verídico isso, tá? Fazer a falta lá. E aí ficaram presos esse pessoal. Mas a torcida do Corinthians tem um carinho pela Portuguesa muito grande. E foi fantástico, cara, uma coisa assim inusitada. A Portuguesa não é pequena, cara. Os nossos homens que dirigiram a Portuguesa deixaram a Portuguesa pequena e a federação também, até porque a gente sempre soube disso, por causa do nome muito ligado à colônia. Talvez o Palmeiras, se tivesse continuado com o nome italiano, e o Cruzeiro e tantos outros, talvez teria uma certa perseguição. A Portuguesa não mudou. Eu sou contra a mudança de nome. Hoje talvez eu sou até um pouco a favor, mas eu sempre, a minha vida inteira, eu fui contra. Mas a Portuguesa, nos anos 50, a Portuguesa deu 10 jogadores para a seleção. O técnico da seleção era da Portuguesa e o massagista era da Portuguesa. Mário Américo era o massagista nos anos 50 e o técnico era o Aimoré Moreira. Era tudo da Portuguesa, gente. A Portuguesa revelou jogador dos maiores. O Enéas, que também foi para o Palmeiras, jogava muita bola, era no nível do Pelé, e o falecido Denner, que seria hoje um dos maiores jogadores. Mas eu lembro, assim. Quando eu falo em Portuguesa, tem duas coisas que eu lembro, é Denner e eu tapetando o Fluminense. O Denner fez um dos gols mais bonitos que eu já assisti. Você pega a Portuguesa Internacional de Limeira, você lembra o ano? Eu não lembro o ano. Não. Portuguesa Internacional de Limeira, o Denner pega do meio de campo, ele vai driblando todo mundo, e todo mundo saindo fora assim, ele faz um gol absurdo. E contra o Santos, o Santos ganha de 2-0 no Canindé, o Denner acorda, 4-2 para a Portuguesa e salva a Portuguesa de um rebaixamento no Paulista. Também foi impressionante. Ele até alopra o filho do Pelé que estava no gol, né? Ele meio que dá quase uma cotovelada nele. Eram amigos, né? Eram muito amigos, mas ele acabou com era o Edinho, né? Edinho, o nome do goleiro. Edinho, filho do Pelé. Então, meus amigos, vocês que estão nos acompanhando, que vão nos assistir posteriormente, nós estamos aqui com a lenda viva do esporte classe A, ele, China Lee, torcedor da Portuguesa de Desportos, um torcedor que tem muita história. E aí, China, para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que assiste o nosso podcast, China, que nem sabe o que é futebol. Eles assistem porque gostam da maneira que a gente conversa. A gente não vai ficar aqui discutindo nem brigando por nada, a gente quer entreter as pessoas. E aí você disse que em 1973 a Portuguesa foi para a final com o Santos de Pelé. E o jogo terminou empatado em 0-0, foi para a prorrogação, terminou empatado, e aí foi para os pênaltis. E o que aconteceu nos pênaltis? O árbitro era Armando Marques, China. Você lembra? Sim, lembro do Armando Marques. Mas ficou 0-0 os jogos? Eu acho que não foi. Foi para os pênaltis. Foi para os pênaltis. Mas agora eu lembrei do detalhe. Não era para ser 0-0. O grande problema que teve foi o seguinte: anularam durante o jogo 2 gols do Cabinho. Cabinho era um grande jogador da Portuguesa, um ponta que depois foi para o México, estourou lá fora. Era um baita jogador, cara. A Portuguesa tinha um timaço, inclusive, na época, era imbatível também. A Portuguesa se classificou praticamente invicta. E tanto que depois, em 74, quase a gente chega na final de novo, que foi o Palmeiras que foi para a final. Em 75, a gente disputou outra final com o São Paulo no Morumbi e perdemos por causa do Valdir Pérez, que deixou os jogadores da Portuguesa nervoso. Cada vez que o Valdir Pérez ia para pegar o pênalti, ele passava a mão na bunda dos jogadores e os caras ficaram meio preocupados. Agora, em 73, anularam durante os jogos, anularam 2 gols, um gol do Cabinho. Na prorrogação. Na prorrogação do Cabinho,
do Cabinho, que era esse jogador fenomenal. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver, era um ponta que não existe mais jogadores assim. Então, quando foi para os pênaltis, os diretores da Portuguesa arrombaram uma porta que tinha lá, e a torcida da Portuguesa e os diretores da Portuguesa eram uns caras meio violento pra caramba. Você pode perguntar aí na torcida do Palmeiras, é uma torcida brava mesmo. E os caras invadiram e ameaçaram o Armando Marques. E aí ele ficou com medo, entendeu? E aí na cobrança de pênalti ele ficou com tanta tensão que ele esqueceu que o Pelé tinha que bater o pênalti. O técnico da Portuguesa era o Otto Glória, que foi técnico da seleção de Portugal também. Ele malandro pra caramba. Quando o Armando Marques manda os bandeirinhas no vestiário chamar a Portuguesa para bater um pênalti com o Pelé, a Portuguesa já estava na marginal, cara, dentro do ônibus. Aí pediram o título. Mas a Portuguesa foi roubada durante o jogo, tá? Porque o nosso time era imbatível. A Portuguesa foi roubada durante a história, né? Essa é a verdade. A vida inteira. A vida inteira, verdade. Javier, eu nunca vou esquecer do Javier Castrilli, que você comentou. E assim, o jogador. Eu não lembro quem foi o zagueiro ali que saiu chorando e tudo. O César Chorão. César Chorão, baita zagueiro. Isso, verdade. A Portuguesa humilhou, né, cara? Jogou pra caramba. Ó, eu sou tão vacinado. Quando teve o primeiro pênalti pro Corinthians, que o Galo fica assim, né? O Galo não foi o Galo, foi o Evair. O Evair, que era do Palmeiras. O Evair fica assim. O Evair não fez nada, cara. Nada. Ficou olhando. O Evair queria bater no joelho. Bateu o pênalti, né? Aí, cara, quase no final do jogo, a molecada tudo já comemorando. E eu falei assim, os caras falaram, China, ele não vai dar outro pênalti. Eu falei, cara, contra a Portuguesa tudo é possível. E ele arrumou outro pênalti, cara. Ele arrumou outro pênalti. O César Chorão, ele abre o braço, sabendo que os caras podiam roubar a Portuguesa, bate no peito e o cara vai lá e dá o pênalti, cara. Você vê o Carlinhos, que era meio campista, ele saiu do Santos e veio para a Portuguesa. Sim. Um ano antes ele foi roubado com o Botafogo. Foi Botafogo? E Santos? Botafogo e Santos. Ele foi roubado né, pelo Botafogo. Foi roubado. O último campeonato. O Carlinhos, ele tira a camisa da Portuguesa, joga no chão e falou assim, eu vou encerrar a carreira. O Evair falou para nós. O Evair, ele foi para bater no jogo. Ele falou assim, eu tenho mais alguns anos para jogar. Pensou e ficou... Cara, foi assim uma coisa... O Luxemburgo era o técnico do Corinthians? Quem era o técnico do Corinthians? O Pô fechou, uma lenda. Então, eu sei que o técnico... Eu não sei se foi roubado, às vezes foi um erro de interpretação do árbitro, né, que era só contra o português. Só que nós levantamos, bicho. Quem pagou o técnico, tanto que o técnico chegou na Argentina, ele foi demitido, né? Encerraram a carreira dele. O técnico recebeu 30 mil reais de uma empresa que patrocinava o Campeonato Paulista. O técnico ou o juiz? Não vou falar de marca, cara. Não fala de marca. Não fala que foi a VR, cara. Fica feio. A VR Ticket, né? 30 mil dólares pro Castrilli. Tava tudo comprado já. Uma coisa engraçada que eu vou falar para vocês, nas reuniões da Portuguesa, a gente sempre pressiona. Hoje não, estou um pouco mais afastado, mas nos anos 80, 90, a gente pressionava os caras e falava assim, cara, vamos montar um time bom, vamos para cima, vamos ser campeão, a gente precisa ser campeão para a nossa torcida voltar. Apesar que a torcida portuguesa ela aparece na final ela vai mesmo. O torcedor da Portuguesa, geralmente, ele é empresário, é comerciante, fica difícil. Então, na final, ele dá um jeito, ele vai. Fechou mesmo. Era o Luxemburgo. Falei que era o Luxemburgo, porque eu lembro as palavras do Luxemburgo. O Luxemburgo foi numa rádio e falou assim, eu nunca torci pro cara errar o pênalti, que quem bateu foi o Rincon. Foi o Rincon que bateu o pênalti, se eu não me engano. E o Luxemburgo falou assim, eu torci pro cara errar o pênalti. No jogo do Corinthians, com o Castrilli, ele torceu porque ele estava envergonhado. Tremenda... Porque foi um roubo, cara. Ó, só você ter uma ideia. Foi. Na segunda ou terça-feira, o time inteiro da Portuguesa foi na Hebe. Porque o tamanho escândalo. Levaram todos os jogadores da Portuguesa na Hebe. A Portuguesa ficou falada no mundo inteiro. O escândalo foi tão feio, cara, que passou no mundo inteiro. Porque o mais impressionante foi os jogadores da Portuguesa, um amontoado em cima do outro, tudo chorando que nem criança. Verdade. Chorando que nem criança. Porque foi uma coisa muito feia. A única coisa, história boa daí é que a Portuguesa ficou conhecida no mundo inteiro, porque passou no mundo inteiro. A Inglaterra passava muito. Foi feio demais, cara.
né? Isso acontece muito. Quando nós olhamos... Não mudou. Eu tava falando... O time da Marginal sem número ali, do Corinthians ali, do Luciano, continua a mesma coisa, né? Agora tem o tal do VAR, mesmo com o VAR, os caras conseguem dar um jeitinho. Não, eu acho que o Corinthians mudou um pouco a situação com o Corinthians, não tá mais tanto assim, não. Nem com o Corinthians, nem com o Flamengo, tá? O Flamengo também é um time muito ajudado. Outro time que eu acho que é ajudado pra caramba é o Santos, cara. Eu pensei que com a morte do Pelé, porque o Santos já vem anos pra cair, viu? O Santos já vem... Acho que cai esse ano, viu, China? Acho que cai esse ano. Não sei, pode ter certeza. E do sétimo lugar, o campeonato, o nível é tão ruim, mas tão ruim, que do 7º para baixo todo mundo tem chance de cair, cara. De tão ruim que o campeonato é, gente. Então, é verdade. Tem 4 times ali que é Série B, né? Eu não vou citar nomes aqui. Mas tem 4 times ali que a gente conhece que já é Série B. É aqueles que bate, sobe e volta. Eu acho que a Portuguesa está lutando para voltar para a Série D. A Portuguesa, na Série B, está ótima. A Portuguesa encheu o rabo de dinheiro na Série B, como o Palmeiras também quando desceu, e o Corinthians também ganhou muito dinheiro. A Série B, ela é legal, cara. A Série B é gostoso de ver, cara. Sim. É um outro futebol, hein, cara. Não sei se vocês veem, é mais pegado. Querendo, o cara dá... o jogador, ele tá um pouco mais humilde, porque ele já foi de um time grande, os caras mandaram ele para B, entendeu? E o que era da C e subiu para B, ele quer mostrar serviço para chegar na A. Então todo mundo corre e luta bastante, né? Tem uns jogos bem empolgantes. Eu acho que se a Portuguesa chegasse na B, eu tava feliz da vida, velho. Porque não tem dinheiro, cara, pra mandar. E hoje a Portuguesa, ela tá jogando quais campeonatos, assim? Porque não pode só jogar o Paulista, né? Então, ela tá na Copa, inventaram uma Copa para movimentar o dinheiro e os times de São Paulo, né? Chama Copa Paulista. A Portuguesa está em primeiro lugar, por incrível que pareça. Ela está invicta, em primeiro lugar, deve se classificar para a próxima parte, para a próxima fase. Que dá se ela for campeã, dá direito à vaga direto para a Série D. Entendeu? Do Nacional. Do Campeonato Brasileiro Nacional. Ela tem 2 formas. Ou ela é campeã paulista, ou vice, ou campeão dessa Copa Paulista. São as únicas chances que ela tem, entendeu? Então, se ela for campeã esse ano, ela volta para D. Como ela já foi campeã, ela foi campeã invicta da Copa Paulista há uns 2, 3 anos atrás, não mais ou menos, né? Só que ela foi para D, porque a D é muito difícil de voltar. Você sabe que a D é assim. Você tem o time lá, o Flamenguinho de Guarulhos, você que foi lá de Guarulhos, meu querido Luciano. Se o Flamenguinho conquistou a vaga, só que se ele não tiver dinheiro, porque na Série D você tem que bancar tudo. Você que banca tudo, você não ganha dinheiro de ninguém. Você entendeu? É a renda e tem que ter um patrocinador. Você não tem ajuda da federação. Então tem muita gente que transfere a vaga para outro time. Existe muito isso na Série D, tá? E aí é mais a molecada também, né, China? Não, tem bastante velho, cara, jogando na Série D, viu? Tem bastante gente, tem bastante macaco velho lá aposentando, né? Sempre o time, assim... Por exemplo, tem o Tunaluso, que eu gosto pra caramba, que é do Belém do Pará, tá indo muito bem. Só pra você ver, os caras, para ajudarem, para não gastar tanto dinheiro, o que eles fazem? Eles fazem, são 6 ou 8 grupos, um grupo meio do norte, outro grupo meio do nordeste, outro grupo do centro, entendeu? Porque senão o cara não tem dinheiro, e eles vão viajar de ônibus, os caras ficam... E os estádios horrorosos, né, cara? Não é fácil disputar a Série B, cara. Não, é coisa de... É bem foda, cara. Ô, China, e aproveitando que você falou isso, tá na Copa Paulista, eu torci muito para Portuguesa esse ano no Campeonato Paulista, né? E graças a Deus, na última rodada se salvou ali. Bicho, mas... É muita sacanagem. A Portuguesa tem que voltar, né? Ela tem que permanecer na elite do futebol paulista. Acho que foi meu pai fazer eu torcer para essa porra. Meu pai era tão doente, cara. Meu pai foi presidente de torcida em 73. Né? Aí eu conheci o Paulão. Nossa, era uma torcida Corações Unidos. Ele fala é extensivo. Corações Unidos. Então eu vivi e nasci dentro da Portuguesa. Amo meu clube. O hino da Portuguesa sou eu que canto. Em heavy metal, vocês põem o hino da Lusa, salário mínimo, você vai achar o meu hino. Sou eu que canto. Muitas vezes toca nas rádios, quando é transmitido o jogo da Portuguesa, ou o time geralmente primeiro, né? Que já tem muito também.
Então eu nasci lá dentro. O meu pai era tão doente que ele me levava para assistir o Vasco. Na época, meu pai tinha uma bala legal. E eu ia assistir o Vasco no Rio, porque meu pai torcia pro Vasco no Rio. Eu acabei virando vascaíno. Hoje eu já não sou tão mais vascaíno. Eu gosto mais da Portuguesa do Rio. Não, porque o Vasco, ele meio que deu uma misturada, inclusive com o Palmeiras. Ficou meio engraçado a torcida do... Inclusive tem uma história bem bacana. Portuguesa e Vasco da Gama. Eu não vou lembrar, 90 e alguma coisa. 90 alguma coisa. Foi 5-0 pro Vasco, nós perdemos aqui e saiu no pau do caramba. A torcida do Palmeiras começou a fazer essa fusão que existe hoje. Até hoje. A torcida do Palmeiras, do Pacaembu, ficou no meio da torcida. Então aqui estava do Vasco e aqui estava da Portuguesa. A Portuguesa estava indo bem pra caramba no campeonato, só que nós perdemos de 5-0, velho. Inclusive o Roberto Dinamite estava jogando para nós. Né? O Roberto Dinamite. A Portuguesa que o Roberto jogou pra gente. A Portuguesa estava jogando pra caramba. E a torcida aí a Portuguesa perdeu de 5-0. Ninguém esperava isso. Era para ir para as finais. A torcida do Palmeiras começou a gritar: 1, 2, 3, pau no cu dos portugueses. 1, 2, 3, pau no cu dos portugueses. Só que eles esqueceram um detalhe, que naquela época as duas torcidas eram portuguesas. Aí os caras quase que apanharam na torcida da Portuguesa pra caralho. E tava frio, e aí tinha os caras com blusa de frio, o cara subiu a blusa de frio, ele vinha passar pela torcida portuguesa, nós demos um corredor e falou: abre aí. O cara baixava a camisa do Palmeiras, pau no cara. Aí ele voltava pra torcida do Vasco, apanhava na torcida do Vasco, cara. Os caras foram idiota, velho, porque naquela época Portuguesa e Vasco eram irmãs mesmo, porque eram dois times da colônia portuguesa, entendeu? E aí teve essa separação. Eu tenho camisa do Vasco, eu tenho um carinho ainda pelo Vasco. A gente cresce, né, vendo essas coisas, mas hoje eu gosto um pouco mais da Portuguesa do Rio, que o meu pai também me levava na Portuguesa do Rio. E nos finais de semana meu pai me levava para assistir Portuguesa Santista. É muito sofrimento, né, velho? Tá louco. Muito. Aí você tá chutando na canela, hein? Não, é para fuder mais vezes quando a gente ia pro norte para assistir o Tunaluso, que é um time da colônia também. Ô China, agora fala pra gente aí. 89. Português e Vasco 89, tá aqui o meu assessor. Assessor para assuntos jurídicos e extraordinários. As pessoas que estão nos assistindo, muita gente está comentando aqui, China, e faça a inscrição aí no canal, ajuda nós aí, a Milena, a Lígia, a Dayana, o Daniel Medeiros. Ô China, você gosta do Fluminense, cara? Você também torce pro Fluminense? Conte-me sobre Fluminense e Portuguesa no tapetão de 2013. Cara, o time hoje que eu mais odeio é o Fluminense, cara. Puta time safado, de sem vergonha, velho. A torcida não tem nada a ver. Eu até gostava, porque o Fluminense sempre tratou muito bem a Portuguesa. A torcida, tá? Porque as cores são parecidas, então era uma festa bonita no Maracanã. Assisti vários jogos Português e Fluminense, né? Era bacana, né? Inclusive o Fluminense era o São Paulo. Era os frutinha de lá, né? Sim. Fluminense. Eles também jogavam pó de arroz, porque aqui nos anos 70, vocês que são novos, a torcida do São Paulo jogava pó de arroz. E a torcida do São Paulo era menor que a torcida da Portuguesa, tá? Portuguesa e São Paulo em 75, a torcida do São Paulo, mesmo no Morumbi, era desse tamanho, a torcida da Portuguesa era muito maior. A torcida da Portuguesa, ela veio envelhecendo, né? Eram muitos portugueses que vieram, muitos imigrantes. Não renovou, né? Também não ganhou título. E a torcida do São Paulo, ela cresceu muito na década de 90, né? Sim, então não teve dúvida, né? É um timaço, né? Quem gostava de futebol, não tem mais futebol desse jeito, né, gente? Vamos falar a verdade. Tá chato pra caramba futebol, tá chato de assistir futebol, né? Eu tô gostando de ver o Botafogo. O Botafogo tá legal de ver, cara. O resto dos times, cara, uma vergonha o que os caras ganham no Palmeiras e no Flamengo e tá jogando a bolinha que os caras estão jogando. São Paulo a mesma coisa. Eu assisti domingo. Ô, China, eu assisti domingo, do meio-dia, as duas, Manchester City e Arsenal, final da FA Cup, e depois assisti Atlético Mineiro e São Paulo. Quase igual, cara. O Atlético Mineiro foi Nossa, foi muito legal, né, cara? Foi muito legal, cara. Ai. Você vê, eu tenho uma filha, né? A minha filha, ela tem 9 aninhos, cara. O que eu vou fazer? Fazer para ela torcer para a Portuguesa? Então, geralmente, as meninas, a gente manda torcer para São Paulo. Vai torcer para São Paulo. Qual o time dele? Não, um é palmeirense, o Luciano é corintiano, não tá vendo aquele relógio lá? Ele roubou semana passada. E o Gustavo torce para quem? O Gustavo tem cara daqueles gremistas roxos, não tem, cara? Gremistas,
Se eu Valeu. fosse gremista, meu pai me surrava. Na verdade, meu pai é colorado, eu sou palmeirense também. Você é palmeirense? Mas é gaúcho. Não, não. Mas é gaúcho. Não é gaúcho, mas tem cara de gaúcho. Ah, tá, mas tem cara de gaúcho. O Gustavo, ele é outro que ele no planeta dele ele é bem bonito. Não é que ele é um cara estranho, é que ele não é desse planeta também. É que eu me visto no escuro, daí eu fico estranho. Você, ô Francisco, você está no Paraná? Eu estou no Você- Paraná. Paraná, Hoje eu estou na cidade de Pato Branco, China. conheço o Paraná, eu tenho um filho em Campo Mourão. Muito bem. Coisas da música, sabe? Hoje ele não mora mais em Campo Mourão, né? Inclusive deve ter alguém assistindo. Eu tenho um fã que virou um irmão, ele torce pro Operário de Mato Grosso. É pior, hein? Cara, sofre pra caramba. De Mato Grosso não, Operário do Paraná. De Ponta Grossa. Paraná. Operário de Ponta Grossa. no Paraná. E tem a Pior portuguesa que encoxar a mãe na pia. tem a portuguesa de Londrina, sabia? Não Hein, sabia. Francisco? Não Tem uma sabia. portuguesa de Londrina. Pode pesquisar aí que você vai achar. Portuguesa de Londrina. Que nós estamos aqui no sudoeste do Paraná, né? O Londrina, Maringá é mais lá pro. O Barro é vermelho também. Mas o Barro é vermelho. Do sul ao sudeste, tudo Barro é vermelho também. Eu adoro o Paraná, viu, bicho? Um beijo pro turma do Paraná. Amo. É um dos lugares que eu mais tenho. Ô, China, me diga uma coisa. Tenho amigos aqui que curtem. Tem o Leonardo, que é até um dos nossos patrocinadores aí, que nos patrocina com chopp e tudo mais, que é importante isso, né? Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. E aí ele é roqueiro, cara. Ele tem uma banda de rock, inclusive ele tocou esse fim de semana ali num evento que teve na cidade de Barracão. E você tem uma banda, é isso? Como é que funciona isso aí, China? Me fala, vamos dar um spoiler aí do seu... Eu tô parado. Depois da pandemia, eu ia fazer 40 anos de uma banda chamada Salário Mínimo. Uma banda que viajou o Brasil inteiro. Nós fizemos 40, 50 programas de televisão. Lançamos um dos discos o primeiro disco de heavy metal, ou o segundo, porque existe uma briga com uma banda chamada Stretch, que é de Belém do Pará. Nós fomos uma das primeiras bandas de heavy metal do Brasil. Em 87, nós fomos uma gravadora grande. Foi aí que a gente estourou, fizemos 40 programas de televisão. Viajei o Brasil inteiro, foi aonde eu concebi meu filho no Paraná. Né? A gente estava estourado aí, tocando Ponta Grossa, Moarama, Cascavel, Maringá, Curitiba, tudo que você imagina. Viajamos o Brasil inteiro. Então, abri várias bandas internacionais, várias bandas nacionais, tem uma história, um currículo invejável. Relancei essa minha segunda banda, chama Extravaganza, foi um relançamento agora, tá indo bem pra caramba, mas eu devo estar saindo em carreira solo até o final do ano, se Deus quiser, eu tô saindo em carreira solo, contando toda a minha história. Eu faço muito podcast, cara, vocês veem que eu falo pra cacete porque eu tô acostumado. Não, nem percebemos. Eu vou entrevistar vocês três daqui para frente, então. É bom que você dá vontade, China, porra. O Gustavo fala muito. Gustavo fala bastante. Eu falo bastante mesmo. Na verdade, eu já estou abrindo aqui um pedacinho. Isso aí é no VHS, né, China? Não é VHS, não. Esse show não é tão velho. Ele tem uns 10 anos no máximo. VHS é anos 80, cara. Anos 80. Aqui foi em 2010, mais ou menos, se eu não me engano. 2010. 2010. Não, aqui é Blackmore. É telão, ó. Não, Blackmore. Mas é telão? Não, é Blackmore. É telão. Blackmore. Foi no Blackmore. Aí, né? O China, aí, as pessoas que querem te seguir aí, que já te seguem, qual o seu Instagram, canal de YouTube, como é que as pessoas te seguem aí? Canal de YouTube eu ainda vou lançar, né? Então, até tive um convite para ser concorrente de vocês, um podcast, estou estudando aí. China Li no Facebook. China Li, você me acha no Facebook, na China Li com 2 Es. E no Instagram, China_vocal. Facinho me achar. Show de bola. China, a Milena diz que você é lindão, a Milena Silva, tá? Eu não sei se ela tem problemas
divisão. Mentirosa. É mentirosa, né? Eu acho que ela é um pouco mentirosa porque ela diz que em Embu das Artes a maioria é Corinthians, né? É Corinthians! Então eu não acho que ela é mentirosa, né? A Lígia Aguiar também, Ribeiro, China, boa noite, amigo China. O Daniel Medeiros, ele fez uma pergunta aqui, mas eu não entendi por que vim parar aqui. Acho que o Daniel Medeiros nem sabe o que ele está fazendo aqui, mas enfim, talvez seja uma pergunta. Tá em Nárnia, rapaz. Tá em Nárnia, mas Daniel, pergunte melhor para nós aí. Obrigado, Asmin. Você fumou um? Aperta um aí para nós. Vou apertar, mas não vou acender agora. Ô, China, e qual a perspectiva da Portuguesa, cara? O que você me diz? Você como torcedor, você que vive, hoje você diz que está um pouco mais distante, mas qual a perspectiva? Tem jeito a Portuguesa ainda? Cara, bicho, é difícil você falar uma coisa dessa, mas eu me decepcionei tanto com a Portuguesa. Não é o time. Existem pessoas dentro da Portuguesa de muito mau caráter, como existem pessoas muito boas. Mas quando você existe um nicho que existe pessoas de mau caráter, aquele cara que vai para ajudar, que põe o dinheirinho dele suado, ele acaba saindo um pouco. A gente torce para a Portuguesa se levantar, se reerguer, porque ela tem uma história linda pra caramba, um estádio lindo, uma torcida. Cara, a Portuguesa só existe por causa da torcida dela, que é sofrida, é fanática pra caramba. Vocês estão convidados um dia aí nos Leões da Fabulosa, vocês vão ver mulheres lindas, meninos bacanas pra caramba, e os caras vão em todos os jogos, sofrem pra caramba. A Portuguesa só existe hoje porque existe uma torcida chamada Leões da Fabulosa, cara. E alguns homens ainda que estão tentando levantar a Portuguesa. Eu gostaria muito de acreditar, cara, mas eu não acredito. Eu não acredito na Portuguesa. Não consigo acreditar em tudo que eu vi de sujeira nesses anos todos. Eu não consigo acreditar na Portuguesa. Eu sou um cara muito franco. O China, a Milena tá falando que ela não é mentirosa, não. Ela só exagerou um pouquinho, só. Beijo, meu amor. Essa esposa. Essa esposa, ela. Quase. Tá explicado. Ô, China, cara, assim, você conhece mais a realidade, né? Como você diz, a Portuguesa tem um estádio bem localizado, um estádio bacana, é lógico. E o estádio que a gente gosta, a gente tem um quadro aqui que é o Esperou o Contato, o Contato Veio. Antigamente era o futebol que a gente gostava, sabe? Hoje em dia o cara dá um assopro na orelha do outro, o cara passa do lado, o cara põe a mão no rosto e cai, cara. A gente não gosta desse tipo de futebol. E o estádio da Portuguesa é o estádio raiz, um estádio próximo, você assiste o jogo bem, a visão é ótima. Eu sou suspeito porque eu adorava assistir jogo lá na Portuguesa. Você falou tudo. Eu tive um amigo meu que levou, palmeirense, quis levar o filho de 9 anos só para mostrar como é que é um estádio raiz. Porque realmente não existe mais estádio assim. A gente está até ultrapassado, né? Eu precisava melhorar aquilo ali. Inclusive o do Palmeiras está fantástico, né? Fui assistir uma banda lá recentemente, o Motley Crue e o Def Leppard, e agora vocês também lançaram aquele lance que é pelo rosto, né? O cara tem que se cadastrar. Porra, bicho, é sensacional. O Palmeiras está na frente aí pra caralho. O clube lindíssimo. O clube, eu acho que é um dos clubes para frequentar. Hoje custa R$20 mil o título do Palmeiras, cara, para você ficar sócio do Palmeiras. É lindo demais, tá tudo muito lindo. Eu gosto bastante de frequentar o clube do Palmeiras, cara. Sou muito bem tratado também, como também sou do Corinthians. Luciano, você ficou sabendo que eu fui homenageado pela diretoria do Corinthians e pela rádio tal. Ganhei uma camisa do Corinthians antes de sair essa camisa nova. Ganhei escrito China ali, do grande Jorge lá, que veio lá do Chile para me trazer a camisa. Da rádio Coringão, Timão Metal. Então, sou bem querido na torcida do Corinthians, cara. Da hora. Que bom. É bom que quando você chegar lá, você não é roubado, né, cara? Não, até isso é uma brincadeira. Onde tem a massa, tem de tudo, né? A torcida do Corinthians é fantástica. Eu não tenho problema com a torcida do Corinthians. Tive alguns problemas que a gente resolve depois da porrada, mas depois passa. Certo, né? Coisas da época boa, porque antigamente era na porrada. Hoje em dia eu falo pra molecada, cara, toma cuidado que o barato hoje tá mais louco. Tudo era mais... Não é papo de velho, velho. Realmente, anos 70, 80, quem viveu, anos 90, o futebol ficou chato, a música também tá assim, tá tudo ficando chato. Mas faz parte. Mas tem
um documentário, eu não lembro, foi o pessoal de um podcast aí de São Paulo que entrevistou as torcidas organizadas e como elas nasceram. Aquele documentário é fantástico. Que realmente o que você falou é verdade. Antigamente, as torcidas elas saíam na porrada, mas terminava ali. Hoje em dia, os caras se matam, vai com arma e... Existia, por exemplo, eu fui líder de torcida, né? Leões da Fabulosa. Fui linha de frente bem conhecido, marcado pra caralho pela polícia. O Paulão que tá aqui, que vocês viram antes, ele tinha 240 quilos e eu tinha mais uns 100 caras da pegada dele. Te batia muito nos caras. Mas eu sempre fui um líder que nunca deixei covardia. Sabe covardia? Encurralar um casal ali, ou encurralar meia dúzia de cara ali. Eu nunca permiti. Os verdadeiros líderes, eu vi o Paulinho Serdão fazendo isso, o Dentinho da Gaviões da Fiel, o Vila, que era da Doce. Só para vocês entenderem como é que era a torcida uniformizada, existia a Tuesp. Não sei nem se existe ainda. Não existe? Não, acabou. Existia a Tuesp. A Tuesp, a reunião era na camisa 12, na ponte da Vila Maria, que era a torcida do Corinthians. Todas as torcidas se reuniam para interagir, tentar controlar a violência. Então, os líderes da torcida, todos se conheciam. Você sabe qual era a única torcida que não ia, que era proibida entrar? Era a Independente do São Paulo, porque não tinha líder. O líder dos caras era um safado, entendeu? A Dragões do Tricolor ia, você entendeu? Que foi o do Silva, né? O Silva foi um dos grandes líderes de torcida. Entendeu? E sabe quem era o presidente da Tuesp? O Cosmo Damião, que é um dos maiores líderes de torcida, que era o presidente da torcida jovem do Santos, que é um monstro. Você entendeu? Então, a cúpula, todo mundo se conhece. Ninguém quer fazer coisa errada. Agora, hoje existe uma coisa sem controle. Diz, por exemplo, vocês já viram o Paulinho Serdão? O Paulinho Serdão da Mancha Verde, ele é todo picado de pólvora. Porque pegaram ele na rua e a molecada, para fazer nome, pegaram ele na covardia, encheram o cara de fogo, os bichos, de rojão, sabe? Então, existe hoje, não tem líder, tem muito moleque covarde, aí tem a internet, sabe? A rede social. A rede social também deixou muito complicado. Mas bobo é aquele que vai mexer com cara de torcida uniformizada achando que não existe uma cúpula por trás, que toma conta de todo mundo. Por exemplo, se eu apanhar, você pode ter certeza que vai ter uma cobrança com os outros caras. Dos mais velhos, falar, só pegaram China lá na rua. Como aconteceu já com os Gaviões da Fiel, inclusive. O meu pai foi cobrar, falou, bateram no meu filho, cara. Eu quero o cara aqui. Aí até o Dentinho, na época, ainda falou assim, pô, eu tenho 70 mil associados aqui, nem a torcida da Portuguesa. Entendeu? Só que ele achou os caras e expulsou os caras. Com muito tempo, perícia, o caramba, entendeu? Então, a cúpula, existe a cúpula, entendeu? Senão era uma madeira. China, mas aí não existe coisa mais chata do que hoje em São Paulo ter torcida única, cara. Que negócio chato isso. Acabou com a festa. Mas é culpa nossa, né? É culpa nossa. Mas decretou-se a falência também do poder público, né? A partir do momento, certo que os caras não conseguem controlar e tudo, mas, porra, aí acontece o negócio lá com o Flamengo e Palmeiras lá, que mataram a menina lá, pô. Porra, é verdade, né? É complicado. Aí os caras vão no Rio de Janeiro e vão querer se vingar depois e dá merda, né? Não, sim, sem dúvida. Mas lá atrás também acontecia essas mortes, só que não era tão divulgado. Não era tão divulgado, só que era a morte aí já era coisa marcada. Abafado, era tudo abafado e acabou. Por exemplo, mas essa menina, não tirando a culpa do rapaz, né, que fez aquela bosta, essa menina, ela estava na hora errada, no lugar errado, porque aquilo que aconteceu, bicho, não acontece nunca mais, né? Porque bate um vidro ali, vai na garganta da moça, uma coisa assim... Isso poderia ser num show de pagode, um show de rap. É verdade. Qualquer coisa. Foi uma infelicidade, né, cara? Agora, por exemplo, eu acho que com o princípio aí do Palmeiras de ter essa parte mais de informática aí nos estádios, eu acho que vai ser mais fácil a gente achar as pessoas, né? Inclusive, hoje o prefeito de São Paulo, ele está instalando câmeras em vários lugares, eles estão pretendendo acabar com a Cracolândia, que hoje é fácil. Você procura o cara, você identifica o cara pelas câmeras, né, cara? Então... Só que não é a diretoria do Palmeiras, é a W Torre que é a administradora. Sim, a W Torre. É do show. Sim. Ô, China, quem é essa voz que está aí? As pessoas que estão nos assistindo não sabem quem é que está falando aí com você. Paulão, parece um pouquinho aqui, Paulão. Dá para aparecer? Parece que... Ele é pequenininho, viu? Aparece devagarzinho. Paulão. É para não assustar. Já bati tanto nesse rapaz, não
Ele já chegou a ter 240 quilos, mas sempre foi um cara muito ágil, está comigo há 40 anos tomando conta na música, no estádio, em todo lugar. Foi meu padrinho de casamento, apostou, falou assim, o casamento dele não vai durar 1 ano e 6 meses, o padrinho bom pra caramba. Ganhou o bolão. Ganhou o bolão. Era foda esse cara no estádio. Como a torcida toda da Portuguesa era bem bastante história, cara, tem bastante história. Para quem, só conta história quem viveu, quem não viveu não consegue mentir. É isso aí. Você entendeu? É verdade, cara. É verdade. A gente fala nomes, a gente fala situações, entendeu? Porque no rock também é igual, viu, cara? Tem um monte de cara aí que é roqueiro de final de semana, não sabe porra nenhuma, não sabe nada da história, né? Você, para ter uma vida legal, primeira coisa, saber entrar em qualquer lugar. Eu sou muito bem atendido nos Gaviões da Fiel, sou muito bem atendido na Mancha Verde. Respeito. Respeito, cara, ser bacana com todo mundo, legal com todo mundo, sabe? Respeitar a casa dos caras, como a gente também convida eles para nossas festas. As festas dos Leões está sempre com vários torcedores. Olha um caso que eu vou te contar, Francisco. Roubaram, a Portuguesa ainda estava na Série B, roubaram a bandeira dos Leões da Fabulosa, porque geralmente é muito longe, né, São Paulo para o Ceará, e aí os moleques iam passear para lá. Então foi 6 moleques e levaram a faixa, roubaram a faixa da gente. Foi a Ceará Amor. Sabe quem trouxe de volta a faixa? Me responde aí, Francisco. Alguém do Fortaleza? Sabe quem trouxe? Não faço a mínima ideia. O presidente da Tupi, o Marcelo, foi lá e falou assim, eu quero a faixa de volta. Porque na semana seguinte o Palmeiras foi lá. Exatamente, o Palmeiras estava na Série B também, na época. E aí o Marcelo chegou e falou assim, eu quero a faixa de volta. Tá bom. E aí falou assim, não é só a faixa, eu quero os 2 caras que roubaram a faixa. E trouxe os caras aqui para São Paulo. Você imagina o cu dos caras dentro da nossa sede. Eles entregando a faixa. O Marcelo lá com eles também. Cara, assim, não batemos nos caras. Eles pediram desculpa pra caralho e entenderam como é que uma torcida funciona. Você vê, o cara da torcida do Palmeiras foi buscar a nossa faixa, velho. Que legal, que legal. Então, é assim que funciona. E a gente tratou muito bem os meninos do Ceará, os 2 que vieram entregar a faixa. Pegaram. Bateu só na sola do pé para não dar evidência, né? Mas você vê se olha, não passava uma bufa ali, cara. Os caras estavam. Eles pensaram que a gente ia matar eles ali dentro, mas não, tomaram cerveja, comeram carne, uma boa. Aprenderam a lição, né? Aprenderam a lição. Aprenderam a lição e gostaram pra caramba da gente. De repente viraram 2 torcedores da Portuguesa, ganhamos 2 torcedores da Portuguesa. Tem que pensar. Esses aí nunca mais roubam ninguém, né, cara? Não, ainda mais roubar o manto sagrado de uma torcida uniformizada, cara, isso é muito... tem o Tonhão do Palmeiras, lembra que ele pisou na camisa da Portuguesa, acabou a carreira dele. Você sabe o que aconteceu com o Tonhão? O Luciano, que foi de mercado, o Tonhão pisou na camisa da Portuguesa. O patrocínio do Palmeiras era Parmalat. Quem era dono de padaria em São Paulo e dono de supermercado? Quase tudo português. Só um jogou não sei quantas caixas, era o Luiz Iaúca, né? O senhor Luiz Iaúca. Só que aí o Abílio Diniz, que era dono do Pão de Açúcar ainda, ele entrou na briga também, porque o pai dele era português fanático, torcedor da Portuguesa fanático. Também entrou na briga, os caras jogando caixas de leite da Parmalat fora. A Parmalat em 3 dias perdeu 6 milhões. Olha só o tamanho da Portuguesa. Olha a força da Portuguesa. Aí fizeram o Tonhão pedir desculpa. Não, o Brunoro teve que vir da Europa porque ele patrocinava, ele era empresário. Era o Brunoro, era. De Fórmula 1. O Brunoro era o responsável da Parmalat, teve que se voltar da Europa urgente para cá e vai apagar incêndio. E o Tonhão foi para pedir desculpa, só que não aceitou. Nunca mais jogou no Palmeiras. O Tonhão foi mandado embora. Sabe qual foi o passe do Tonhão? Eu acho que foi umas 100 bolas, né? Deram umas 100 bolas. 100 bolas, foi um time do Nordeste lá, cara. 100 bolas. O cara não pensou, bicho, ele pensou que a Portuguesa era nada. Se fudeu. Os caras tudo trocou. Dono de padaria, dono de supermercado. E para te falar mais, não vou falar quem deu, mas 2 caras fudidos do Palmeiras, de torcida uniformizada, me passaram o endereço do Tonhão. Benedito de Andrade, 163, em Pirituba. Lembra como se fosse hoje. Nós fomos procurar o cara, ele já não estava mais no apartamento. A gente ia levar um café. Leitinho. Mandar um beijinho. Depois nós fomos buscar ele no Love Story, que era um puteiro
prostíbulo famoso aqui em São Paulo. Uma casa de entretenimento. Exatamente. Adulto. E lá nós encontramos o Júnior Baiano e o Paulo Nunes. Os dois estavam lá. O Diabo Loiro. Os dois estavam lá e nós perguntamos, e o Tonhão? Não, o Tonhão ficou sabendo que vocês vinham para cá. Porque o dono do Nova História era Patrício, você entendeu? Era português também. Então tá tudo em casa, velho. Os caras mexem com quem não pode, cara. Você entendeu? Não pode mexer com ninguém, cara. Você tem que, sabe, só se defender. Se defender é melhor do que ficar com todo mundo. Respeito. China, cara, acho que a gente ficava a noite toda falando contigo aqui. Você e o Paulão são duas lendas. E aí, assim... Tem história para contar. História que quem viveu, é o que você falou, quem viveu tem história, né? Não é nenhuma mentira e a gente sabe de tudo isso. Mas, assim, eu quero agradecer você por estar conosco nessa noite. A gente ainda vai falar aqui de alguns assuntos aqui, do campeonato, da rodada, legal. Mas eu, de coração, em nome do podcast Gato Gago, aí, agradecer o Luciano com essa parceria com você e dizer... Luciano é uma lenda viva do esporte classe A. E aí, China e Paulão, essa dupla aí, cara, muito obrigado. Sucesso na sua carreira. A gente vai depois colocar aqui também, anunciar aí, divulgar a sua banda, o seu canal, o seu podcast, cara. Tamo juntos, somos parceiros. E viva a Portuguesa, China, que se Deus quiser essa Portuguesa, eu ainda acredito que esse time vai ressurgir, cara. No fundo, a gente não muda, né? Não dá para mudar assim, do dia para a noite. O coração da gente, quando ela chegando lá de novo, a gente está lá chorando e torcendo por ela, não tem jeito. Luciano, obrigado pelo convite. Rapaziada, desejo sucesso para vocês, estão no caminho certo, tema bacana pra caramba, manda pau, troca de segunda-feira para uma quinta, porque segunda-feira é o dia que tá todo mundo de ressaca, mal pra caralho, e vocês sabem que é constatado isso, os dias fracos, segunda e sexta. Domingo é outro dia bacana para fazer. Terça, quarta e quinta e domingo são os picos desse tipo de programa. E até quando você posta alguma coisa nas redes sociais, existe esse estudo, então estou dando a dica para vocês. Segunda-feira é o dia que isso aqui era para estar bombando. Tá bom? Obrigado, rapaziada. Valeu. Sucesso. Valeu, China. Meu querido, abraço.